Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo belezinha? Menos para as editoras de HQs da Marvel e da DC. Vamos trocar uma ideia sobre um dos proprietários de lojas de vendas de quadrinhos que deu uma notícia, deu uma declaração, na verdade, né? Muito importante sobre a queda nas vendas de HQs, tanto da Marvel quanto da DC. E enquanto a gente vê as HQs poderosas, das poderosas Marvel e DC caindo, a gente vê um crescente em mangás sendo vendidos nos Estados Unidos. Isso é uma sinalização muito importante, galera. A gente vai repercutir o que este proprietário disse sobre todo este comércio de venda de quadrinhos e vocês vão reparar que a tendência é que cada vez mais estas HQs de DC e Marvel caiam, e muito por conta de duas coisas: queda de qualidade e lacrate. Exatamente, é claro, né? Porque com a lacrate, o Gabriel falou, queda de qualidade e lacrate. A lacrate é mais uma queda de qualidade, porque você abandona a história, você abandona tudo pra fazer a militância. E a gente já repercutiu, se eu não me engano, em 2022, o ano passado, que alguns mangás, eles ficaram no topo, na liderança de vendas lá nos Estados Unidos. Porque, principalmente Demon Slayer, né? Demon Slayer é um marco gigantesco, Demon Slayer, porque é um marco de qualidade que todo shonen agora vai ter que passar Demon Slayer. Eu já falei, tá? Essa é a minha declaração pessoal. Todo shonen vai ter que bater a qualidade de Demon Slayer. Demon Slayer é o meu padrão de qualidade, meu ISO é o Demon Slayer agora. Tem o ISO 9000, 2000, o meu ISO é o Demon Slayer. E assim, as editoras elas estão vivendo das vendas dos quadrinhos antigos, dos clássicos. Inclusive tem várias coleções que são muito legais, que tem as histórias clássicas, histórias que venderam mais, porque são muito boas. Só que hoje você tem, e no ano passado, eu lembro muito bem, toda semana tinha um personagem de quadrinho que era colocado na modernidade. Tinha um personagem de quadrinho que era isso, virou aquilo, mudou pra aquilo. Então assim, o quadrinho hoje ele vive um drama terrível. E tá junto com o cinema, porque o boom dos super-heróis parece que passou no cinema, perderam a passada. E a gente vai ver como é que vai ser o futuro. E isso é claro que acompanha os quadrinhos. Eu lembro quando nos 10 anos da Marvel, muita gente comprando as histórias clássicas da Marvel. Porque os filmes eram muito bons, você saía muito motivado do cinema e falava assim, eu quero saber mais dessa história. Porque é claro, a adaptação sempre tem muito mais coisa no quadrinho. O quadrinho é a obra original. Então, você tem que adaptar algumas coisinhas. Então você quer ver a história completa. A gente tem aqui 2 edições fantásticas, maravilhosas. Inclusive o Snyder deu uma chupinhada em alguma coisinha aqui no Snyder Cut, né? No Snyder Cut. E tava fazendo, depois o Joss Whedon fez aquela bagunça. Então, tá uma bagunça. O Ocidente está uma bagunça, tanto no cinema, abrangindo toda a cultura pop. Agora, como é que vai passar os japoneses nisso aí? Tem que fazer história boa. Não, eu concordo plenamente com você, André. Inclusive, o Robert Lamberti, proprietário da Rodman Comics em Uncanny, Iowa, ele admitiu isso e ele fala sobre a questão dos clássicos. Claro, pô. Ele fala. Essa matéria é muito boa, galera. É muito boa porque a gente tá vendo agora pela visão de um cara que trabalha com isso. Faz o seguinte, se inscreve aqui no canal primeiro pra ficar legal, dá um C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas que usamos disponíveis na lojadalinhagem.com, inclusive moletons. E se você agora comprar com Pix, você ganha, além dos 16% de desconto da loja em todos os modelos, 3% no pagamento com Pix, ou seja, 19% de desconto. Se você quiser se tornar um membro apoiador aqui da Linhagem, R$ 4,99, você já vai ser um membro apoiador. E agora aquele recado pra você que precisa de um dinheiro extra, de uma renda extra. Só o seu salário não está comportando o seu orçamento mensal. A gente vai te apresentar um método pra você fazer dinheiro na internet, 100% honesto, 100% confiável, trabalhando
trabalhando de casa, para você complementar a renda ou até viver disso. O Tom Dimas, ele desenvolveu esse método e hoje ele tem mais de 200 mil alunos. No Instagram dele, mais de 230 mil seguidores. Então assim, não é falcatrua. Faz assim, galera. Imagina você complementar a sua renda com mais 2, 3, 4 mil reais trabalhando de casa. Você pode ter o seu trabalho num local fixo e aí você chega em casa e aumenta o seu volume financeiro trabalhando com o método do Tom Dimas. Não é pirâmide, não é enganação, não é pegadinha, não é bet, é trabalho. Para você fazer uma renda extra, você precisa trabalhar, você precisa estudar. No primeiro comentário fixado tem o WhatsApp do Tom. Você vai chamar ele no WhatsApp, ele já vai te dar um curso gratuito, um mini curso, para você entender como são as ferramentas deste método, beleza? Então não perca tempo, se você tá precisando de uma renda extra, chama o Tom Dimas. E se você não arrumou um emprego ainda, se você quer uma promoção na sua empresa, ou se você tá cansado do Brasil e quer morar fora, nos Estados Unidos, ou também na Europa, ou simplesmente você quer dar uma turistada pelos países da Europa e também nos Estados Unidos, mas você não tem o inglês. E aí tudo isso que eu falei fica muito difícil, mas vai ficar mais fácil porque eu vou apresentar pra você o método BWay do professor Jonas Bressan. Jonas Bressan foi premiado, galera, pra quem não conhece, foi premiado como o melhor curso de inglês, o mais vendido da plataforma Eduz. Então, se você tava procurando um curso de inglês, pode parar de procurar porque você encontrou um com muita qualidade, porque o professor Jonas Bressan, ele tem mais de 20 anos de experiência e 9 livros publicados, você pode conhecê-lo no Instagram, ele tá sempre botando dicas pra você. E você, até hoje, não sabe falar inglês porque sempre deixava pro ano que vem, só que estamos no meio do ano. Estamos no meio de 2023, quase em 2024. E você não pode deixar pra depois. Então a Linhagem vai te ajudar. R$100 de desconto no link aqui na descrição para você finalmente aprender a falar inglês. Não espere mais, não deixe pra depois, porque o único prejudicado disso vai ser você. Então saia na frente, link na descrição, comece a falar inglês. Em um artigo sobre o estado de sua loja de quadrinhos na Bleeding Cool, Lambert admite que seus clientes estão cada vez menos comprando novos quadrinhos. Lambert explicou, aspas, as novas vendas de quadrinhos aqui na loja de quadrinhos estão diminuindo cada vez mais. A recente morte da Miss Marvel em O Espetacular Homem-Aranha não foi um grande problema na loja. Ele acrescentou, as últimas edições de Homem de Ferro e Hulk estão vendendo pouco. Os personagens têm fãs, mas poucos se interessam por suas últimas aventuras. Ele fez comentários semelhantes sobre a nova série do Lanterna Verde, observando que em sua loja, Lanterna Verde não teve um retorno impressionante. Vocês podem reparar que Hulk, Homem de Ferro e Lanterna Verde são cabeças de chave. Exato. A única que foi bem foi o Homem-Aranha. Sim. O Homem-Aranha ainda tá conseguindo se sustentar. É que o Homem-Aranha é classe S, né? É verdade. O Homem-Aranha, o Batman e o Superman, eles são classe S, cara. É outro... Eles atingiram um patamar que eu acho que mesmo o Homem de Ferro com o Robert Downey Jr., ele não chega. Eu digo isso em outras mídias, tá? Em jogos de videogame. Por exemplo, qual é o grande jogo do Homem de Ferro de videogame? Tem. Agora, o Batman tem o Arkham, o Homem-Aranha tem o último, o Espetacular, agora vai sair o do Miles Morales. Então, eu digo em todas as mídias, tá? Então precisa de boas histórias, porque também é muito difícil você superar as histórias clássicas. Porque pra você superar a história clássica, você tem que sentar e fazer uma bela história. É um obstáculo muito grande. Você superar esse aqui, por exemplo, a Piada Mortal, você superar a morte do Superman, a Guerra Infinita. É difícil, cara. Não é muito fácil. A própria Guerra Civil. Então você tem que sentar e elaborar uma grande história. Não adianta querer vir dar uma lacratizinha que a galera não compra, pô. Não, e também tem outra coisa. A capa... Essa capa da HQ do Homem-Aranha é sensacional e a gente também tá falando da morte de um personagem. Sim. Querendo ou não, histórias de mortes de personagens sempre trazem um bom retorno, porque é um ápice dramático, né? Uma consequência trágica a morte de um personagem, mesmo sendo a Miss Marvel, né? Exato. Então, vamos voltar aqui, ó. Mata o Wolverine, hein, pra ver se você não vende mais. Lambert também questionaria algumas das estratégias de marketing empregadas
encarregadas pela Marvel e DC para seus novos quadrinhos. Ele observa que o título principal mais recente dos Vingadores não estava vendendo bem, mas em vez de tentar consertar o problema com o título principal, ele observou que a Marvel saiu, aspas, com tantos spin-offs que as pessoas ficam confusas. Avengers Beyond, Avengers War Across Time, Avengers All Out War e Avengers Forever. É muito spin-off pra confundir a cabeça do fã. E eu vou falar uma coisa pra você, galera. Isso daí eu vou dividir com você uma experiência minha de criança. Era sempre muito difícil pra mim ler quadrinhos de super-heróis, porque você nunca conseguia comprar uma ordem certa. Todas as histórias de super-heróis de quadrinhos que eu lia eram sempre histórias fechadas nos quadrinhos. Agora, quando você tinha uma saga, era péssimo. Você comprava a primeira parte, a segunda parte não vinha pra banca, não tinha internet na época. Isso sempre foi muito difícil pra mim, quando eu era criança, pra acompanhar uma grande saga. Isso que o Gabriel fala, ele tem toda a razão, porque depois que eu fiquei pré-adolescente, eu procurei, falei, não, eu quero saber como é que é. E aí que o quadrinho perde do mangá. Porque o mangá, qualquer pessoa do universo, eu quero ler Pô, esse Dragon Ball aí, como começou? Começou no Dragon Ball 1. Aí depois ele vira o Z e depois acaba, no mangá eu tô falando. Tá bom, então se eu quiser comprar a coleção do Dragon Ball, é só eu comprar o 1. É só você comprar o Dragon Ball 1, depois o Dragon Ball Z. Zera, Dragon Ball Z 1 até o final. Ah, e aí eu tenho a história inteira. Tem, acabou. Cavaleiro do Zodíaco, Yu Hakusho, Demon Slayer, Naruto, Bleach, tudo. Essa é a facilidade do mangá. O mangá é muito fácil. Agora, você fala, pô, quando começou o Homem-Aranha? Qual Homem-Aranha? O Homem-Aranha Peter Parker, assim, mas qual? Porque tem várias histórias. Tem o Kraven, tem a Guerra dos Clones, qual? Não, eu quero um do Homem-Aranha. Você até consegue, você sempre pesquisando... foi muito difícil você conseguir seguir. Você pesquisando hoje na internet, você consegue, mas naquela época, e também era caro. E o quadrinho, ele sempre foi mais caro. Então, você não sabia por onde começar, e também você tinha a questão de dinheiro. Então era muito difícil você colecionar. Só a galera bem antenada que conseguia seguir certinho. Até hoje, a internet dá uma facilitada, claro. Mas isso que o quadrinho perde muito pro mangá. Porque o cara assiste o Demon Slayer na Crunchyroll, ele vai falar, pô, Demon Slayer, mangá, tá lá, Demon Slayer, o mangá tá pronto. Daí é só você comprar um até o final. Até o último capítulo. Então poderia ser até uma estratégia... Tem, se eu não me engano, tem uns box grandão da DC e da Marvel, que você vai colecionando e eles formam até com a brochura ali do livro, né? Aquela parte aqui do título, que você forma um mosaico. Os dois têm. Eu não sei se são histórias originais ou se é especificamente as melhores histórias de tal personagem. Mas seria muito interessante uma empreitada dessa, tanto da Marvel quanto da DC, pra galera que quer começar do zero. Inclusive, se tem isso, né? Porque eu acredito que eles já devem ter pensado nisso. Se tem isso, deixa nos comentários aí uma explicação que é até interessante. Então, e assim, eu lembro de ter uma vez comprado uma HQ do Capitão América que tava dentro de uma história. E eu comecei a ler, a HQ já tinha desenvolvido uma história há 2 HQs atrás. Sabe? E aí fiquei completamente desmotivado. Falei, mas eu não sei o que aconteceu antes. Sabe? Isso sempre foi uma grande dificuldade pra mim, pra eu seguir nessa linha do leitor de quadrinhos. Mas vamos voltar aqui, ó. O dono da loja de quadrinhos também admitiu que os clientes estão finalmente rejeitando a ideia de comprar uma nova série quando a DC e a Marvel decidem renumerar os livros. Ele afirmou: a renumeração das primeiras edições teve cada vez menos retornos para vendas ao longo do tempo e não está aumentando o número de vendas quase tanto nos anos anteriores. Enquanto as novas vendas de quadrinhos estão caindo, ele observa que seus clientes estão ávidos por edições anteriores. Por que será? Por que será? Por que será? Responde aí, por que será? O mercado é fascinante. Aspas aqui pro Lambert. As edições anteriores estão em alta. As pessoas querem comprar quadrinhos e eu comprei uma coleção do Amazing Spider-Man dos anos 70 e 80 algumas semanas atrás. E elas estão
quase saindo tão rápido quanto eu consiga precificá-los. Olha o nível, olha o nível. E aqui, galera, é fenômeno lacrate. É isso mesmo. É fenômeno lacrate, sabe por quê? E história ruim também. Porque, é lógico, porque não tem a grande maioria dos fãs mesmo de HQs, eles querem o respeito com os personagens. E essas novas edições, você tá quebrando o respeito com os personagens. Um monte de personagem sendo desconstruído ou destruído. Um monte de personagem que era prateleira D sendo alçado à prateleira A, subindo em cima dos clássicos. Um monte. Coringa grávido. Esse aí deve ter vendido muito, né? Entendeu? Falta de respeito com o fã clássico, nunca generalizando. E pra concluir, ele também compartilhou, aspas, gostaria que pudéssemos colocar mais edições do Homem de Ferro e do Hulk na loja nos quadrinhos dos anos 70 e 80. Temos clientes que os querem. Eles seguem em frente com pressa e quando conseguir colocar mais. Ou seja, as vendas dos quadrinhos clássicos estão aumentando e as vendas dos quadrinhos novos estão despencando. Nada a declarar, nada de novo no front e é bem óbvio, né? Agora vamos ver como é que as duas editoras vão se portar com alguns animes ou outros títulos passando na frente de vários títulos como Hulk, Homem de Ferro, tudo que a DC e a Marvel tem. Então vamos ver como é que o mercado vai lidar com isso, ou se quer vender menos, né? Porque às vezes a pessoa, né? As duas editoras querem vender um. Né? Talvez seja esse o objetivo, mas com certeza vai ter alguém dali que vai querer vender mais do que um. Perfeitamente, galera. Então eu quero saber a opinião de vocês. Por que existe uma queda das novas edições, das novas histórias e uma subida das antigas, hein? Responde em uma palavra. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal pra ficar legal e até o próximo vídeo.